partir desse domingo, a gente começou a viver um novo tempo. Começamos a viver um novo tempo litúrgico, não é? E desse tempo nós iniciamos o tempo que se chama Advento. Advento é muito mais do que só um tempo litúrgico, não é? Advento, na verdade, é uma atitude que tem que atravessar a nossa vida. Então, nós vamos começar a conversar sobre isso, né? Como é que Advento é a atitude minha, sua, de cada um que se diz cristão. E para isso eu quero conversar com vocês do trecho do Evangelho de domingo, de Marcos 13, versículo 35, que Jesus diz assim: para que vindo de repente não vos encontre dormindo. Então, isso aqui é uma provocação de Jesus conosco, né? Porque Advento a gente vai celebrar uma memória, porque Jesus já veio. Estamos preparando o Natal. A gente celebra uma presença e a gente celebra uma espera. Então, o Advento a gente está celebrando, estamos nos preparando para celebrar a vinda de um Deus que veio. Né? Toda a história da nossa salvação, nós vamos ver em etapas, né? E como é que Deus foi tão cuidadoso em organizar todas as coisas para nós. Então, nós vamos começar a meditar esse trecho, né? Que agora nós estamos vivendo um período de preparação para a primeira vinda. Então, Jesus já veio, então nós estamos fazendo a memória de um Deus que veio, que assumiu a nossa carne, né? Pode imaginar o que foi isso, né? Assumiu a nossa carne, veio, foi gerado, nasceu, foi amamentado, cresceu, teve que aprender tudo para nos ensinar. Agora a gente vive o período ainda da presença desse Deus. E vivemos na presença dentro de uma espera. Porque Ele virá. Não sei quando, mas Ele virá. A gente só sabe que Ele virá, não sabemos a data, mas Ele retornará. Então o cristão vive uma espera em comunhão. A gente não vive uma espera parado, sentado, mas a gente vive uma espera em comunhão com a presença desse Deus. Qual o risco que corremos quando falamos, vamos começar a celebrar, preparar o Advento? Qual o risco que a gente corre? É de fazer tudo na mesma mesmice. Tudo igual. Vou pegar a árvore de Natal a mesma, o mesmo arranjo, até no mesmo lugar. Já até tem a marca lá. Né? Tudo igual. As mesmas, tudo igual. Mas é assim mesmo, é sempre igual. Não, não é. Porque o Advento desse ano não é igual ao ano passado. Porque esse ano você é uma pessoa. Ano passado você era outra. A gente está em transformação. A gente está sempre novo. Tudo é novo. Você acha que Deus repete, gente? Ele é original demais para repetir. Cada época ele tem um desafio. Cada época que Jesus chega perto de nós, ele tem uma história, ele tem um desafio. Ele quer nos levar a alguma coisa nova, ele vai chegando perto, cada presença de Jesus nos instiga. Cada vez que ele chega muito pertinho, né? Ele nos instiga, ele nos provoca. Ele fala, será que o dia que eu voltar, vou encontrar vocês tudo dormindo? Porque quais são as palavras que a gente mais vai escutar esses dias? Qual é que vocês ouviram mais? Acorda, não é? Vigiai, ficai atento, desperta. Não são essas as palavras que a gente está escutando? São essas as palavras que Deus está nos colocando. Por que Ele está nos colocando isso? Porque Ele quer de nós uma atitude. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Advento é muito mais do que um tempo. É uma atitude. Então é um período que a gente vai parar para pensar na nossa história. Na nossa história de salvação. De um Deus que sonhou conosco, que programou essa história em detalhes. Em detalhes, né? Que cuidou de tudo isso. E que nós estamos vivendo esses dias agora que vão anteceder, essas próximas semanas que antecedem o Natal. Como uma forma de desafio mesmo, assim, de rever a nossa vida, né? Como é que tem sido as nossas atitudes? Porque a sensação que a gente tem é que o ser humano está vivendo, muitas vezes, não, mas eu estou desperto, eu estou acordado, tá mesmo? Mais ou menos, né? Porque a gente vive, às vezes, tem uma parte da humanidade vivendo um estado de letargia, né? Letargia profunda, né? Completamente alienado da questão de que existe Deus. Completamente. Não sabe nem quem Ele é. Completamente. Tem uma outra turma, um estado de sono, que a gente tem
uma perda de consciência rápida, né? Quando a gente dorme profundamente, perde, mas desperta. E tem a turma que está semi-desperto, que somos nós. Sabe por quê? É assim. Nós até sabemos o que temos que fazer, mas adiamos. Adiamos. Como diz Santo Agostinho, amanhã. Quem sabe amanhã? É igualzinho de manhã cedo quando o despertador toca. O que a gente faz? Bate o dedinho e fala, mais um pouquinho. Assim nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Não, amanhã eu me converto. Não, amanhã eu tomo uma atitude decisiva para Deus. Não, amanhã eu vou fazer isso. Ou não, então quando eu aposentar, não, então daqui a uns anos, eu vou deixando o amanhã. Os santos, foi porque tomaram uma atitude. Né? Santo Agostinho, quando parou e pensou, foi porque tomou uma atitude. E nós? Vamos deixar passar mais um Natal, mais um tempo de graça, porque estamos vivendo um tempo de presença. E vamos adiando essas coisas. E vamos adiando. É igual uma parábola, né, de um pai que chama Hino a Pérola, não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes dela, mas o pai manda o filho para o Egito. Lá do Oriente para o Egito, fala com ele assim, vai lá, meu filho, e busca a pérola que está no ninho de uma serpente. O filho foi todo animado. Chegou no Egito, todo preparado para poder pegar essa pérola, todo animado. Chegou lá, resolveu comer das comidas do Egito, sentiu um peso, deu soninho. Dormiu profundamente. O pai de longe percebeu que esse menino estava dormindo. Mandou uma carta. E essa carta foi lacrada, mas que quando chegou perto do filho, tomou a forma de uma voz e disse, acorda, lembra de quem tu és e para que tu viestes. Aí ele acorda, toma um rumo na vida, luta com a serpente, mata a serpente, pega a pérola, volta para casa porque havia um banquete que o esperava. Essa história é nossa. Quando Deus nos manda para cá, que nós viemos, chegamos, o que nos acontece é que a gente entra num sono que a gente esquece que tem um pai. A gente esquece o que veio fazer. Porque eu falo que quando a gente veio, ele deixou um radinho de pilha para nós. Só que nós perdemos as pilhas. E no meio da mudança, perdemos foi tudo. O radinho é para comunicar com ele. O radinho é para fazer transmissão. O filho com o pai. Esquecemos desse rádio. Então nós perdemos a conexão. Aí eu estou cansadinho, vou envolvendo com as coisas daqui, que é o pecado. Nós vamos nos enrolando nele. E perdemos e estamos num sono tão profundo. Até que a palavra de Deus nos acorda de novo. Até que a palavra de Deus nos atinge e fala, acorda, porque não é possível que eu vou encontrar vocês todos dormindo. Porque Deus tem que nos encontrar trabalhando, vigiando, despertos, atentos às coisas de Deus, porque senão as coisas passam, e passam mesmo. E Ele fala, eu quero que vocês vigiem. Mas não é só vigiar. Vigiar, estar ali ligado, trabalhando. Porque se o Pai chegar, Ele tem que nos encontrar trabalhando. E ao mesmo tempo orando, porque eu tenho que estar conectado no meu Pai. Eu tenho que estar vigiando com atenção, porque a minha atenção tem que estar centrada nele. Não posso estar disperso como a gente está hoje. Você fala, que é isso? Eu estou tão acordado, estou com o olho aberto. Estar desperto é muito mais estar com o olho aberto. Vigiar é muito mais do que isso, nós precisamos da luz de Deus. Precisamos que, quanto mais eu estiver perto de Jesus, dessa luz receber, para que essa luz entre e me transforme. Transforme a forma de ver. Eu preciso, nesse tempo agora, ter um outro olhar, ampliar a minha visão e ter mais sensibilidade. Porque se eu não tiver uma sensibilidade, eu não percebo a presença de um Deus que vem. E um Deus que vem toda hora. A gente fala, mas Deus vem? Deus me visita? Visita, advento significa visita. E esse tempo é o tempo do advento. Mas Deus não nos visita só agora, Ele visita todo dia. Deus cuida. Ele está atento, por isso que cristão vive a vida na espera, mas também compartilhada. Deus quer partilhar da nossa vida. É dos detalhes da nossa vida. Que Ele quer participar, quer estar atento. Às vezes a gente acha que não. Mas Deus vai preocupar com detalhes assim tão pequenos? Vai, quer escutar uma história? Jesus é uma doçura, né? Eu falo isso com vocês, que Ele é doce para demais. Essa noite, quando eu fui dormir, já era um pouco mais de 11, quando eu terminei de rezar, e fui dormir. Quando eu fui dormir, fui conferir meu celular, porque eu não desligo, porque alguém pode precisar. Não só o CTI, mas meus clientes podem precisar, então o celular é uma coisa que eu não desligo.
conferi o celular, estava lá marcada a hora do despertar. E tinha bateria, assim, menos da metade, mas tinha. Falei, você dá conta até amanhã cedo, né? Tranquilamente. Fui dormir. Às 2, aí eu tenho um sono, que é uma particularidade, nada me acorda. Pode ter uma escola de samba dentro da minha casa, tranquilamente, pode fazer o que quiserem, não acordo. Só o celular me desperta. O celular me desperta. Não mandem mensagem, nem o WhatsApp, porque eu não acordo. Mas se o celular me tocar, eu acordo, converso com as mães, reconheço quem é o CTI ou a mãe, lembro o peso dos meninos, eu falo que Jesus me lembra tudo. O peso dos meninos, medico e volto a dormir. Diz meu marido que eu volto para o mesmo ponto que eu parei no sono. Mas é uma graça que eu tenho mesmo. O tempo que eu durmo é muito curto, em torno máximo de 5 horas. Então, o sono é pesado. Eu descanso literalmente. Muito bem. Eu não acordo de madrugada. Do jeito que eu deito, eu acordo. 2h05 da manhã eu fui acordada. Falei, já está na hora? Não é possível, essa madrugada passou muito curta. Já está na hora de eu acordar? Não é possível? Quando eu peguei meu celular, estava dizendo assim, seu celular vai ser desligado. Acabou. E eu falei com ele, menina, mas você é docinho demais. Só o senhor sabia que eu tenho que acordar às 4h30. São 2h05 da manhã. Se eu não visse o celular desligando, eu ia simplesmente perder a hora e eu tenho uma vocação absoluta para acordar às 9 da manhã. Olha que horário lindo. Lindo, 9 da manhã. Acho um horário exemplar, mas não, não posso. Bem, eu falei, olha Jesus, a sua delicadeza comigo. O senhor sabe que hoje é o dia do grupo de oração. Eu tenho que rezar o texto de Nossa Senhora, porque ela turma toda que vai. Eu tenho que entregar esse povo todo para o senhor. E eu entreguei vocês todos para ele hoje, para Nossa Senhora. Tem que entregar, eu tenho que assistir missa, tem que fazer o café do marido, assar pão de queijo, tudo tem que fazer, é muita coisa. Chegar na igreja às 6h pouco da manhã, estar no CT às 7 horas. Se eu errar o horário, é uma festa, não dá para fazer a missa Ave Maria. Falei, Jesus, mas você é tão bonitinho que você fez isso. Claro que teve o prejuízo do marido, que eu tive que acordá-lo. Falei, amor, coloca o celular para despertar aí do seu para mim, faz favor, tadinho. Porque ele tem problema de sono, eu não tenho não, eu volto a dormir. Casar comigo não é fácil, então por isso você está no processo de santificação, né, bem? Tem processo de santificação, porque não é fácil ter uma mulher que acorda ele às 2 horas da manhã para pôr o relógio para despertar às 4. Eu sei que não é fácil, mas é uma delicadeza de Deus. Eu fiquei tão encantada com o cuidado dele essa madrugada, tão encantada com ele, que eu fiquei lembrando de um trecho hoje de manhã, que está em Lucas, que a gente rezou na missa esses dias atrás, foi no dia 20, Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Deus fala assim, quando Jesus chega, vê Jerusalém, ele fala, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Eu tenho tanto medo disso, tanto medo de não perceber Deus, que vem. Eu não gostaria de que simplesmente ele passasse, eu não percebesse a gentileza e a delicadeza de um Deus. E aí outro dia lá no CTI, uma plantonista falou comigo assim, mas como é que a gente sabe que é Deus que nos visita? Ou como é que a gente sabe que é Ele? Eu falei, porque está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus Pai fala assim, meus pensamentos são de paz e não de aflição. Então, quando você rezar, ou quando você pedir alguma coisa, ou quando você conversar com Deus, você terminar de rezar, se os pensamentos que estiverem dentro do seu coração forem de uma paz absoluta, você fala, fui visitada. Ele veio, ele acalmou. Mas se o seu coração estiver tumultuado, não é ele que te visita. Porque Deus gera paz. E ele continua falando assim, vós me invocareis, e hei de ouvir-vos, hei de escutar-vos. Tem um Deus como esse, que nos visita, que você pode invocá-lo e que ele te escuta. Quem promete isso é ele. E ele fala, e eu vos trarei do vosso cativeiro de onde estiverdes. Porque somos dele. Compreendem? Somos dele. É esse Deus que nos visita pessoalmente. É esse Deus que vem até nós, a cada dia, a cada momento. Ele está ali cuidando e nós não percebendo. E ela me disse, mas Filó, como é que eu vou reconhecer? Eu falei, como é que você reconhece que seu marido precisa de alguma coisa? Como é que você entra num lugar e fala, essa pessoa fez isso? Por que você sabe? Não tem o nome dela, mas porque tem a marca dela.
Meu pai sentava na mesa e minha mãe falava, ele quer um garfo. Eu falei, mas ele não falou? Ela falou, mas ele tem um olhar de garfo. Eu falei, como que tem um olhar de garfo? Não tem um olhar de garfo, mas para ela tinha um olhar de garfo. 63 anos juntos, sabia que o olhar dele era de garfo. E se dependesse de mim, ele ia morrer precisando do garfo, que eu não ia conseguir dar. Mas é o amor que faz isso. Então, como é que eu vou reconhecer quando for Jesus? Pelo amor. Quanto mais vocês encontrarem com Ele, quanto mais vocês rezarem, como é que eu vou encontrar? Rezando. Quanto mais eu estiver diante dEle, quanto mais eu ler a palavra que eu for conhecendo, eu vou falar, isso é dEle, é isso que Ele quer. Essa aqui é a marca dEle, foi Ele que fez. E vai acontecer coisa na vida de vocês, vocês falam, foi Jesus. Meu marido falou, você é muito pretensiosa, você acha que foi Ele que te acordou? Eu falei, claro. Lógico, foi Ele. Lógico. Quem mais me acordaria às 2h05 da manhã, sabendo que eu... Quem é que estava preocupado com o horário que eu ia despertar? Ele. Ele. Porque, aliás, eu já falei que ele morre de saudade, ele fala que não. Da gente ficar animado, começar a rezar às 4 horas da manhã, claro, ele quer companhia. Falei, claro que foi ele. Mas a gente sabe quando é Ele que nos acorda, é Ele que nos acode, é Ele que fala, só Ele poderia fazer isto. Quando eu vi hoje o Emanuel saindo de alta do CTI com uma bola, sem uma veia, sem nada, aquele menino que teve morto há 15 dias atrás, saiu lindo, mandando beijo, hoje pelo menos consegui um beijo dele, saiu no colo, aquela avó chorando e todo mundo chorando, o menino que teve morto há 15 dias atrás, olhamos um para os outros e falamos, foi ele. Foi ele. Tem certeza que quando a coisa não tem saída, que a gente fala, é ele, e ele age. Como eu tenho medo desse trecho, quando Jesus chora e fala, vocês não reconheceram o tempo que fostes visitados. E nós estamos vivendo esse período que estamos sendo visitados por esse Deus. Não vamos desperdiçar. Vamos abrir os nossos olhos, vamos estar atentos, despertos. Não vamos dormir. Porque Ele vai chegar. E Ele tem que chegar e nos encontrar trabalhando. E saber que estamos fazendo as coisas como Ele gostaria que a gente fizesse. É simples, porque está escrito na palavra. Eu fico comparando essas coisas de uma forma muito simples, vocês me perdoem, mas é a forma como eu vou vendo. Como lá no CTI. Né, quando, final de semana que a gente está trabalhando, os médicos diaristas como eu vão todo dia. Os plantonistas também. E o coordenador, o chefe, vai todos os dias da semana, sábado, domingo, às vezes ele aparece. Mas se ele chegar de surpresa, ele não pode nos encontrar dormindo. Ele tem que nos encontrar trabalhando. E se ele me questionar de alguma coisa que eu estou fazendo, eu tenho que falar, fizemos segundo o protocolo, porque assim está escrito. Se Jesus tem que nos encontrar trabalhando e dizer, porque assim estava escrito, por isso eu fiz, Senhor. Compreenderam? Estamos a trabalho. Estamos aqui. Porque quem não tem oportunidade de estar assim, quem não tem essa espera, e eu espero a cada dia, quando o dia está bonito ou está feio, eu falo, será que é agora que você vai chegar? Será que é hoje que você vai vir? Será que o Senhor está para chegar, Jesus? Eu tenho dó de quem não espera. Quem não espera está desesperado. Está vivendo a vida de quem não crê. Então são pessoas que têm uma vida absolutamente insatisfeitas. São pessoas que vivem na sonolência, nada está bom. Não são pessoas que têm oportunidade de viver essas alegrias que a gente tem, igual eu conto para vocês que fala, Jesus apareceu lá. Vi nada, mas me acordou. Essas coisas que vocês vão vivendo a fé, essas coisas que eu vou acompanhando e sei que foi o Senhor. Que dó que eu tenho daqueles que não creem em nada e não esperem mais nada. O ser humano pode esperar qualquer coisa. O ser humano pode esperar, sim, deve, então a gente espera. Mas não somos ninguém para esperar qualquer coisa, gente. A gente espera pela vinda e a volta do nosso Deus. É porque a gente não tem noção da dimensão que vai ser isso. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que transcende qualquer coisa que a gente possa pensar. Um Deus que vai chegar, que nós esperamos por Ele. E para isso temos que estar com uma vida atentos, porque Ele pode chegar a qualquer hora. E tomara que Ele chegue bem depressa. Tomara, como eu desejo, que Ele venha. Cada dia eu falo com Ele, você está demorando, né, amigo? Precisando de chegar, a situação não está boa. Sofrimento demais. Como estamos precisando de desejar esse nosso Deus falar, venha. Mas até que Ele venha, eu não posso ficar sentado esperando. Então eu tenho que estar a trabalho. Como as pessoas precisam conhecer Jesus. Como elas precisam conhecer um Deus que liberta, um Deus que te escuta. Você pode falar para as pessoas, Ele escuta, foi Ele que prometeu, está escrito lá em Jeremias. Foi eu que estou inventando isso, está escrito na palavra. Então, quando você sabe que está escrito, sua palavra tem força. Fala, está escrito que Ele te escuta. Experimente, fale com alguém. Você não encontrou ninguém desesperado? Hoje eu encontrei tanta gente desesperada. Encontrei tanta gente falida. E desesperados, porque toda a segurança dessa pessoa estava na conta bancária. E foi tudo.
Isso não é fácil para quem não conhece mais nada além do dinheiro. E o dinheiro vai. Então é preciso que a gente tenha audácia mesmo para poder viver as coisas de Deus. Será que hoje, no desafio que a vida te apresenta, como é que você está se comportando? Será que, na verdade, quando a vida está sendo transformada, você fala, eu estou cansado da mudança, estou desanimado, ou as coisas não saíram como eu quero, então está vivendo aquelas pessoas desanimadas. Porque dessa forma, como é que nós vamos revelar esse Deus vivo? Quando eu digo para vocês que Ele é uma pessoa, como é que você vai revelar? Pela sua alegria, pela sua firmeza, pela sua fé, que fala, tudo vai dar certo. Por quê? Porque temos um Pai. Eu sei que Ele cuida. É o povo que dá conta de caminhar apesar do sofrimento, apesar da dor, mas na certeza de alguém que é vivo, que nos acompanha. Isso não tem preço. Isso é estar atento a um Deus que está atento a você. É só retornar o seu olhar para esse mesmo Deus. Mas às vezes nós somos tão comodistas que a gente prefere não ser mexido. Porque se eu começo a querer mesmo viver essas coisas, ser transformados por Deus, claro que a sua vida vai ser virada do avesso. Vocês não tenham dúvida disso. Claro que Deus vai mudar tudo em nós. Isso não tenham dúvida, porque Ele vai as situações que vão chegando vão trazer mudanças na sua vida. Muitas vezes nós estamos tão acomodados que nós não queremos saber de muita mudança. Então a gente se entrega a Deus mais ou menos, cheio de si, contanto que... Mas, se você não fizer, não é assim? A gente é cheio de palavrinhas para que Deus não trabalhe tudo que Ele quer. Chega desse tempo. Nós estamos precisando de viver um tempo de cristão que realmente onde passe a força do Espírito em nós, seja aquela que sai derrubando o povo. Conheci um padre que por onde passava o povo caía. Tamanha a força do Espírito. Nós estamos precisando do Espírito Santo vir nos pegar por dentro, acender esse fogo e viver esse advento com alegria. Fala, não posso viver, perdi emprego. Não posso porque perdi alguém da família. Graças a Deus que nós temos advento, graças a Deus nós temos a chegada de um Deus, porque senão sim, vocês poderiam chorar a vida inteira. Mas é porque Ele veio que a nossa vida é transformada. Só porque Ele veio que a gente pode celebrar, cantar e ver que não há dificuldade que Ele não vença. Não há situação que Ele não possa transformar. Depende, sim, da sua crença, da sua fé, nesse Deus que tudo pode. Precisamos ter essa coragem. Quando eu fico vendo Maria, foi a pessoa que viveu o primeiro advento. Não foi? Ela estava trazendo dentro do ventre a palavra que se fazia carne. Pode imaginar o que era isso? E ela viveu isso sozinha, sem alarde, sem confusão. Nem contou que era mãe do Filho de Deus. Quantos de nós dá conta de um segredo desse? A gente não dá conta nem do segredinho pequeno, a gente já coça a língua e quer contar primeiro que pode, né? Imagina que ela viveu isso em profundo estado de vigilância, atenta a Deus, porque ela era atenta a ela mesma. Estava ali, viveu o advento, o primeiro advento da história, foi vivido sozinho. Maria, aquela tenda de Deus, né? A tenda que abrigava a Deus, viveu em sobriedade, viveu inteira, viveu em vigilância, viveu aqui prestando atenção em Deus, não estava dormindo, estava desperta. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a graça de nos acordar. Que Ele mande o Espírito Santo mesmo para nos lavar, para nos acordar, para que a gente possa viver um outro advento, um outro preparo para esse Natal. Que a gente possa estar mesmo acordados, né, no sentido real da palavra. Que a hora que o despertador tocar, a gente não adie mais. Dê um salto e fala, a seu dispor. Que a gente não tenha mais medo de viver com esse Deus, né? Que a gente tenha a mesma coragem de Maria, de estar inteira nesse advento e falar para Ele, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, minha vida é sua mesmo. Faz o que o Senhor quiser para virar do avesso, do direito, esquerdo, o que o Senhor quiser. Pode fazer, Senhor, sem medo. Mas será que a gente tem essa coragem? Mas como é que eu vou perder aquele cargo? Como é que eu vou perder a minha posição? Como é que eu vou perder isso, aquilo? Tudo é ilusão. A gente tem que pedir a Deus que tire as ilusões da nossa vida e nos faça enxergar aquilo que é certo, porque o mundo está sempre aí para maquiar. E te mostrar uma coisa que não é real. Não é? A vida espiritual, ela é diferente. E a gente sente que o ser humano está dividido. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo dentro de nós, por mais desejo que as pessoas tenham, as pessoas estão como se estivessem lutando contra duas forças. Uma que está sempre nos empurrando para a superficialidade. E outra que deseja profundamente. Né? Tem uma nostalgia daquilo que é de verdade. Né? Nostalgia, saudade de um Deus, saudade de uma vida plena. Mas eu acho que a gente precisa mudar até o nosso ritmo de vida, senão a gente não vai conseguir perceber esse Deus.
que vem na delicadeza, na sutileza, na presença do outro, do seu irmão, nos acontecimentos do seu dia. Para e pensa se hoje você viu Jesus. Se você percebeu o cuidado dele. Se você percebeu a presença dele. Porque eu rezei para vocês. Entreguei vocês tudo para a Marinha e para ele. Entreguei vocês todos. Falei, eu não sabia quem ia. Falei, a senhora conhece seus filhos. A senhora leva quem a senhora quiser. A senhora conhece seus filhos todos. Põe tudo debaixo do manto e leva lá. Prepara o coração dos seus filhos. Falei com Jesus na Eucaristia. Prepare o coração dos seus filhos. Que a gente possa viver esse advento como um arado que venha revirar a nossa vida. Para que a gente possa viver passar por essa vida aqui de cristão, nessa atitude de quem tem uma comunhão com o Senhor, de quem não está só. Hoje tinha uma residente da cardiologia tão desesperada. Claro que o menino estava numa urgência, e nós admitimos numa emergência o bebê. E ela falou comigo, Filó, mas é porque eu estou muito desesperada, porque eu estou aguardando o resultado. Eu falei com ela, calma, senta. A criança já está socorrida. Já tem tanto médico, você tem mais médico que metro quadrado, já está lá socorrida. Eu falei, calma, respira. O menino já chegou. E ela disse, é porque eu estou esperando o resultado de um concurso que eu fiz, que você sabe, né? A gente está solteiro, está sozinho, a gente tem que ter garantia de um futuro. Falei, você acha que a garantia de sua vida está no casamento? Você se engana redondamente. Casamento é garantia de nada. De nada. Falei, sabe por que vocês vivem nessa agonia? Porque você esqueceu que você tem um pai. Não fala Deus, não, porque é muito longe. Fala, eu tenho um pai. Um pai que compartilha da minha vida. Falei, um pai que sabe da sua necessidade. Um pai que alimenta o verme da árvore e vai deixar de te alimentar. Um pai que sabe quantos fios de cabelo a sua cabeça tem, vai te abandonar. Nós somos barro, como diz Isaías 63, mas somos seus filhos. E Ele cuida de nós como sendo filho. Então, toda essa agonia do coração de você, esse desespero, vocês esqueceram quem vocês são. Igual aquele da parábola. Esqueceu que é filho de quem? Do rei. Somos filhos do Altíssimo e comportamos como qualquer um. E aí vivemos desesperados, angustiados, agoniados, mas não temos uma vida compartilhada. Advento é para compartilhar, aprendam isso. É para viver todos os tempos litúrgicos compartilhando a sua vida com o Senhor, todos os momentos da sua vida. Você vai viver que quer viver na presença de um Deus que é vivo, um Deus que cutuca você, que está ali pertinho, que fala, olha para cá, vira a tua cabeça, a gente fala, olha, eu quero que você veja isso. É esse Deus que eu estou falando, que quer uma vida ativa em nós, que quer que a nossa vida revele isso, revele uma salvação. E não esse bando de gente deprimido, falando, se eu não pegar um emprego, que bobagem. Falei, menina, você sabe que eu nunca pensei nisso na minha vida? Nunca nem pensei nisso na minha vida. Estou na mão do Senhor, Ele vai levar onde eu quiser. Se Ele quiser para cá, eu vou para lá, eu vou onde Ele precisar de mim. Estou às ordens. Você acha que vai deixar faltar alguma coisa? Não vai. Eu afirmo a vocês, não vai. Um detalhe da sua vida que só você sabe com Ele, pode ter certeza, que Ele fará. Porque Deus é detalhista, Ele é delicado, e está sempre nos instigando. Crê em mim? Confia que eu vou fazer? Respondam, claro, pode fazer o que você quiser. Sempre fará o melhor. Deus sempre nos surpreende. Todas as vindas de Deus em nós nos surpreende. Todas. Sempre traz o novo, sempre. Para que Ele vai repetir? Então, podem ter certeza, esse advento não será como o outro advento. Esse Natal não será o mesmo. A consciência de vocês já é outra? Vocês já despertaram de uma forma muito melhor? E essa menina, quando eu falei essas coisas, ela começou a chorar, falou, não posso chorar aqui dentro. Eu falei, pode pôr a maquiagem. Lá dentro do quarto tem um monte de maquiagem, que o povo aqui é tudo perua mesmo, tem um monte de maquiagem. Pode ficar suja aqui, depois ir lá lavar. Eu falei, há quanto tempo você não escuta falar no seu pai? Vocês estão igual terra seca, precisando escutar uma palavra, e a missão é nossa. A missão é de vocês que experimentaram esse Deus, e dizer para a pessoa, não tenha medo, não precisa colocar a sua segurança lá, fala com Ele. E Ele fará, porque Ele prometeu que escuta. E que transforma se a gente deixar. Ai, como é lindo conviver com esse Deus. Ai, como eu tenho vergonha de imaginar que a gente fica dormindo tanto tempo. Que nós temos que estar a trabalho, temos que estar atento a Deus. E às vezes a gente fica presinho no nosso ateliê de costura, fazendo coisa, achando que está fazendo coisa muito bacana. Acorda, tem um mundo para você poder ver. Deixa Ele te mostrar
e nos colocar uns com os outros e nos conectar uns com os outros. Somos irmãos. Temos que estar atentos à necessidade uns dos outros para poder começar a viver o reino de Deus aqui. Precisamos de lutar contra o pecado. E aí eu queria convidar vocês, né? Nós vamos começar dia 4. Foi uma proposta do padre aqui na igreja. Vamos fazer, quem não vai fazer ainda. Vamos fazer o jejum de Daniel. Se ninguém nunca fez, façam. Isso vai estar no site da igreja, tem certeza? Cada dia vocês terão um trecho da palavra para ler e rezar. Experimentem fazer um jejum para poder viver um Natal diferente. Vamos experimentar. Além de decorar a casa, além de fazer as compras, além de preparar uma ceia, além de receber as pessoas, vamos preparar o nosso coração. Vamos celebrar um Natal diferente, um advento diferente. Vamos começar a celebrar fazendo o jejum de Daniel. Nós vamos começar o jejum no dia 4. É uma ousadia, é uma nova proposta. Falei que cada vez que a gente encontra com Deus não tem uma proposta nova. Uma proposta nova. Vamos ter coragem. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Falar, Jesus, esse ano eu quero um advento completamente novo. Quero viver o sentido disso de verdade. Né? Eu quero fazer o jejum, mas esse jejum, se for de carne, se for do que for que vocês forem fazer, vocês têm que pegar esse jejum, o valor do que vocês vão gastar com a carne, ou seja o café, ou seja o chocolate, seja refrigerante, não sei, o jejum que, sei lá, do que vocês resolverem tirar. Pega isso, transforma isso em doação para um lugar ou para alguém que não recebe. Aí sim, agradará ao Senhor. Não é? É a oração e a transformação para o irmão. É assim. É assim que ele tem que nos encontrar, trabalhando. Então vamos fazer um ano novo, tudo diferente. Um advento diferente. Um advento onde eu lembro que ele veio, eu estou em comunhão com esse Deus que vem toda hora até mim. E estou de olhos abertos, esperando, pronto, porque se ele me chamar eu tenho que estar pronto para poder ir a hora que ele quiser. Né? Então que Deus nos dê a graça de a gente viver esse advento em comunhão, na presença desse Deus doce, dessa doçura desse Deus, dessa doçura que vocês têm que experimentar e testemunhar, que não é uma repetição, é tudo novo, de novo. Celebramos de novo. E vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de sermos, só pelo menos nesse período como ela, termos a graça de dizer a Deus, eis-me aqui, me transforma. Que eu também possa gerar Jesus em mim, nesse período do advento. Porque a gente possa dar a luz a Jesus, também nesse Natal. Um Jesus, dar a luz de uma forma espiritual, não é? Levar Jesus a tantos que estão precisando ouvir o nome dele, o nome santíssimo desse Deus. Então que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Estamos começando, mas é para começar um desafio. A cada semana, um desafio novo. Para também chegarmos de uma forma nova, quando formos celebrar o Natal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir a Ele que comece a transformar em nós aqui agora, hoje, tudo aquilo que não está bom. Tudo aquilo que Ele acha que a gente já pode enxergar de um jeito diferente. Nos dar a graça da vigilância, de estar despertos, de estar atentos, que os nossos olhos não se fechem, nem quando a gente estiver dormindo, mas que a gente esteja ligado nesse Deus que quer nos contar tantas coisas, que quer nos transformar, que quer nos purificar, para que a gente possa trabalhar a nossa santidade, para que um dia a gente possa estar celebrando tudo isso diante do Senhor.